Genocídio, sofrimento, tortura, fome e desumanidade são algumas das palavras que definem o Hospital Colônia de Barbacena. O hospital foi fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Ele fazia parte do grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade e era considerado o lugar ideal para o tratamento de doenças psiquiátricas. O manicômio era dividido em 16 pavilhões diferentes, no qual cada um tinha a sua função. E eles estavam os pavilhões Zoroastro Passos para as mulheres indigentes, também conhecido como o pavilhão A, e o pavilhão Antônio Carlos para os homens indigentes. O local tinha capacidade para 200 leitos. Entretanto, em 1961 foram constatados 5.000 pacientes. O hospital tornou-se conhecido em 1980 por seus tratamentos extremamente desumanos. Para lá eram levados homossexuais, pessoas alcoólatras, mendigos, mulheres estupradas, mulheres com espírito de liderança que negavam-se a casar, opositores políticos, pessoas com epilepsia, homens tímidos, mulheres que perdiam sua virgindade antes do tempo considerado normal e alguns pacientes psiquiátricos de fato eram encontrados lá. Vale salientar que a maioria da população era negra. Os pacientes chegavam lá em vagões de carga, fazendo jus ao nome trem doido. Eles eram amontoados um em cima do outro. Além disso, quando os recém-chegados estavam lá, eles eram levados para um processo de triagem. Lá, eles eram separados por sexo, idade, características físicas e tinham seus pertences recolhidos, como roupas e sapatos. Muitas mulheres choravam desesperadas porque estavam ficando nuas publicamente a primeira vez. Todos passavam por um banho coletivo, que geralmente era gelado, e os homens tinham seus cabelos raspados. Após passar por esse processo de desinfecção, eles recebiam um uniforme azul, de brim, o famoso azulão. Esses uniformes eram insuficientes contra as temperaturas frias do local. Por isso, muita gente morria de frio. Agora, vocês irão assistir alguns relatos de pessoas que trabalhavam e algumas pessoas que foram sobreviventes do Holocausto brasileiro. Antônio Gomes da Silva, 68 anos, conhecido como Cabo. Fui pra lá aos 25. Por que você foi pra lá? E como é que você ficava por lá? Eu não sei. Por que não? Cada um que diz uma coisa. Eu só lembro que na época eu tinha ficado desempregado, comecei a beber e lembro que a polícia me levou preso. Fui pra cadeia, passei um tempo lá e depois de um tempo eles me levaram lá pro hospital. E aí lá eu ficava o tempo todo pelado, sabe? Andando no pra cima e pra baixo. Eu tinha roupa. Eles levavam as roupas pra lavanderia, mas eu acho que eles queriam economizar, alguma coisa assim. E a gente ficava sempre pelado lá. Lembro muito isso. Não gosto não de lembrar não, mas eu lembro. Porque dentro do hospital você era conhecido como mudo. Ou melhor, por que você não falava lá? Dos 30 anos que eu passei lá, 20 acho que eu passei calado. Não é que eu não falava. Ninguém perguntava nada, ninguém perguntou meu nome, ninguém perguntou de onde eu vim, como eu cheguei. Ninguém falou comigo nada. Apenas fui jogado lá. Quando o guarda perguntou pra mim por que eu não falava, eu disse que porque ninguém perguntava. Calado tava, calado ficava. E eles também faziam, eu assinava os documentos, as coisas que precisavam. Eu sabia escrever, mas eles pegavam e pediam o meu dedo. Eu só colocava uma digitar, mas eu sabia escrever. Eles não sabiam nem meu nome, nem de onde eu vim, nem. Me colocaram apelido de Cabo. E aí era assim que eu era conhecido, como Cabo. Em que ano você saiu? E qual foi a sensação de sair? Eu saí lá em 2003. E lá eu fui para umas residências de terapia que a prefeitura fez umas parcerias com umas ONGs, sabe? Fui pra lá. E eu estranhei muito. Eu não tinha mais controle lá na colônia da luz, da hora que eu ia dormir. A primeira coisa que eu perguntei foi que horas que as luzes apagavam, pra eu ficar sabendo. Eu demorei a me adaptar fora do colônia. Tinha noite que eu tinha pesadelo, sabe? Eu acordava suado, nervoso, tremendo,
Porque eu lembrava das coisas que eu vivi lá naquele inferno. Afinal, se o inferno existe, com certeza esse lugar era lá, no Colônia. Passei muito tempo. Cheguei lá com 25 anos. Passei vários anos lá. 30. Imagine você passar 30 anos longe da sociedade sem saber de nada. Fui feliz de ter saído. Hoje eu tô com 68. Mas eu não gosto nem de lembrar do que eu vivi lá. Não gosto da lembrança, não. Geraldo Magela Franco, funcionário do Colônia. Quanto tempo você trabalhou no Colônia? Trabalhei 29 anos no Colônia, de 69 a 98. Inicialmente eu fui contratado como vigia do local. Você tinha formação para lidar com os pacientes ou recebeu algum treinamento? Minha função não se limitava apenas a ser vigia no hospital. Eu precisava também prestar assistência aos doentes, mas eu não tinha nenhuma formação para isso. Eu comecei a prestar assistência observando o que os profissionais antigos faziam no hospital e também recebendo conselhos e informações deles. Como você prestava assistência aos doentes? Sem nenhuma prescrição médica, a gente aprendia na prática o que fazer quando ocorresse qualquer perturbação. E os tratamentos com choques e medicamentosos nem sempre têm finalidade terapêutica. Na maioria das vezes eram aplicados como forma de contenção e intimidação da população. Esses tratamentos com choques eram tão intensivos, para vocês terem noção, muitas vezes faltava energia na cidade, a demanda era muito grande. E claro que muitos pacientes eles vinham a óbito nesses tratamentos, os que sobreviviam eles ficavam com grandes sequelas. Sônia Maria da Costa, interna do Colônia por mais de 40 anos. Como você foi parar no Colônia? Foi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu morava em BH com uma senhora que era deficiente. Ela batia constantemente em mim e obrigava-me a fazer as atividades de casa. Eu lembro que eu precisava cozinhar, mas como era muito pequena, eu colocava um suporte próximo ao fogão para poder alcançar as panelas. Eu até aprendi a fazer uma boa feijoada, mas por causa dessa senhora eu acabei pegando o trauma no ambiente da cozinha e de cozinhar. Por apanhar muito, eu acabava fugindo para as ruas. Eu lembro que foi uma tarde, quando eu estava brincando pela periferia da cidade, que alguns policiais chegaram, abordaram-me e me levaram para a colônia. Por que você era temida pelos funcionários e pelos pacientes? Tiraram-me do ambiente hostil e me jogaram num local totalmente desumano. No Colônia, eu sobrevivi a todos os tipos de violência. Diariamente eu era torturada com choques elétricos, jogada em salas úmidas sem nenhum cobertor, deixada sem água, quando eu tive que beber minha própria urina para poder sobreviver. Tomei várias vezes a injeção em torta, aquela que deixava a boca toda molhada. Também tive que doar sangue várias vezes. Eu comecei a revidar todo tipo de hostilidade que eu recebia, seja dos profissionais ou dos outros pacientes. Foi assim que eu conheci a fome e foi assim também que eu consegui sobreviver mais de 40 anos naquele local. Como você recebeu o bordão de tutora do grupo ou dos pacientes? Eu não gosto de ver ninguém sofrendo dessa forma, eu tentava ajudar todo mundo. Foi assim que eu comecei a criar vínculos dentro do hospital. Eu tinha uma amiga que tinha crises epiléticas. Ela se tremia toda, babava-se. Eu pegava um panozinho, umedecia, limpava ela e cuidava durante esses momentos. Eu rezava todos os dias pedindo para que ela não tivesse as crises. A bichinha, ela não tinha ninguém que cuidasse dela e também não era esperta como eu. Outra amiga, a Terezinha, ela tinha crise de otite. Eu pegava um pedacinho de pano, colocava no meio do pátio até que ele esquentasse bastante com o sol. Depois eu fazia compressos na região para que ela pudesse desinflamar e também que ela ficasse melhor. Foi dessa forma que eu recebi esse bordão, ajudando as pessoas. Por que você passou fezes no corpo durante o período que esteve grávida no Colônia? Foi a única maneira que eu encontrei de proteger meu neném. Suja desse jeito, nenhum funcionário tinha coragem de encostar em mim. Dessa forma, eu protegia a criança que estava dentro da minha barriga. No Colônia, eu tive 2 crianças, um rapaz e uma menina. A menina, infelizmente, veio a óbito. E o rapaz hoje está preso e tem mais ou menos 25 anos. Em que ano você deixou o Colônia e como você se organizou ou estabilizou fora de lá? Foi em 2003 que eu saí daquele local, mas eu não saí sozinho não, eu trouxe Terezinha comigo. A gente passou a receber um auxílio do governo. Aprendemos que a nota que tem um desenho de uma onça atrás é a que mais valia. A do macaco, essa dava para comprar belos brincos, batons, esmalte, ainda sobrava um trocadinho. A da arara
Essa dava pra comprar 2 litros de refrigerante, pães e biscoitos. Ah, o refrigerante, que bebida abençoada. Desde que a gente saiu daquele local, consumimos todos os dias. A da tartaruga, essa não valia quase nada. Compramos vários sapatos, pintamos nossos cabelos de preto. E a população que antes menosprezava a gente, passaram a ver a gente com novos olhos e querer estar próximo de nós, principalmente por causa do nosso dinheiro. Em 2011, realizei um grande sonho. Fiz minha primeira viagem de avião, fui para o Porto Seguro, na Bahia, conheci a praia. Foi uma dádiva na minha vida. Luiz Felipe Carneiro, neto do administrador do hospital. Como foi morar dentro do terreno do hospital? Apesar da proximidade com o hospital, a minha infância, o meu olhar, a minha mente de criança, eles não conseguiam ver maldade nas coisas. Então, para mim, a moradia era considerada um paraíso. O jardim era rodeado por árvores frutíferas e ainda uma horta que era muito bem cuidada. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo. Um ambiente de ar puro. Eu corria pelas bandas da zona da mata. E até hoje eu me lembro dos cheiros que encantaram muito a minha infância. Das fogueiras da noite. Me lembro da viola. E a minha família, os mais velhos, ocultavam muito as maldades, as atrocidades que aconteciam na colônia. No colônia. Então, eu vivia nessa mente infantil, onde tudo é perfeito, onde tudo é maravilhoso. E hoje, com a idade que eu tenho de 88 anos, eu entendo porque as pessoas não enxergam o colônia como eu enxergo, como eu enxergava. E também não amam o colônia como eu pude amar. Qual era o seu olhar para com os pacientes? Eu não tinha medo dos pacientes. Embora eu escutasse quase que diariamente as histórias dos loucos perigosos, eu sempre ficava me questionando. Mas que loucura eles têm? Porque eram homens que eu via trabalharem sem trégua. Para mim eles não apresentavam risco nenhum. Mas eu nunca questionei isso aos mais velhos. Eu observava muito eles. E eles não pareciam ser doentes, mas sim escravos. Embora a escravatura no Brasil tivesse acabado há cerca de 30 anos atrás. Quando você tomou conhecimento das atrocidades passadas no hospital de Barbacena? Eu só tomei conhecimento das atrocidades que aconteciam décadas depois de eu ter saído de lá, aos meus 12 anos. Então foi quando eu vi realmente que os próprios homens que abriam caminhos para o progresso, esses próprios homens, eles eram privados de ir e vir. Eles eram realmente tidos como escravos. Alba Watson Renault, neta de Zenon Renault, um dos farmacêuticos da instituição. O que você viu lá que mais te marcou? Eu passei toda a minha infância em Barbacena, na rua Henrique Denis, que era localizada em frente à ala feminina do colônia. Cresci vendo homens e mulheres vestidos com o famoso azulão na época, que era super conhecido. E esses homens e mulheres, que eram os pacientes do colônia, eles trabalhavam muitas horas, capinando as ruas do município. Nas marchas diárias, os loucos, os doidos, como eram chamados naquela época, eles passavam pela frente da minha casa, totalmente em silêncio, com as suas cabeças raspadas, sempre descalços. Eles não causavam medo em ninguém, pelo contrário. Eu sempre assistia aquela cena totalmente penalizada com o cortejo dos pacientes. E nas marchas diárias, alguns iam em direção ao cemitério da Paz. E eles conduziam carroças de madeiras de tração animal. E tinha
Então, tinha algumas vezes que eu ia pra lá e eu me escondia. Ficava bem quietinha, escondida, vendo como era aquele ritual. Era um ritual muito estranho pra mim, que eles faziam. Então eu ficava ali escondidinha, vendo eles. E eles cavavam buracos e despejavam os mortos lá. Com um semblante muito triste, muito caído. Como eu estava longe, um pouco longe deles, eu tentava escutar o que eles diziam enquanto eles enterravam aquelas pessoas que ocupavam espaço com eles no colônia. Eu não escutava direito, mas o som se assemelhava a lamentos. E quando eles voltavam pelo mesmo caminho que vieram, eles cantavam. Eles cantavam. Era como se a música pudesse abafar o sentimento de dor causado pelo sepultamento desumano. Em 1970, houve um acontecimento marcante na vida do professor Ivanzi Vieira, que acabou virando um trágico marco na história psiquiátrica. Em uma manhã comum, prestes a iniciar a aula, o professor Ivanzi caminhava pelos corredores da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando se deparou com um cenário totalmente diferente do normal, onde um forte odor o atingiu com violência. O professor se surpreendeu com a quantidade de cadáveres que se encontravam no pátio da faculdade, colocados em uma grotesca posição pelo chão. Segundo ele, parecia um manicômio sexual. Os corpos das mulheres se encontravam com pernas abertas e vestes erguidas, totalmente despidas. Os homens com vestes sujas, baixadas e as fisionomias de ambos de total descuidado. Era notório que estavam mortos havia dias. O professor, assustado com tal situação, perguntou ao funcionário sobre o acontecimento presente. O funcionário respondeu que havia chegado uma caminhonete de Barbacena lotada de cadáveres. Completou falando que o diretor de medicina chegou a oferecer R$1 milhão por cada corpo, cerca de R$364 nos dias atuais. O professor estranhou tal atitude, afinal, comprar corpos é crime. Assustado e irritado, questionou sobre a venda dos corpos, que no pátio totalizaram em 30 corpos. Mas além desses, outros 1.823 corpos foram vendidos pelo Colônia para 17 faculdades do país. Isso porque a desnutrição e má condição de higiene provocaram mortes em massa no hospital, causando uma manobra industrial de venda de corpos. Em novembro de 1970, os cadáveres foram negociados por lote, onde custaram 2.250 cruzeiros. Nos dias atuais, R$ 8.333,59. E em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 600 mil, fora o valor faturado com o comércio de ossos e órgãos, dobrando a venda nos meses de inverno, época que ocorria mais falecimento no Colônia. Quando os corpos começaram a não ter mais interesse para as faculdades de medicina, que já estavam abarrotadas de cadáveres, eles eram decompostos em ácido na frente dos pacientes. O objetivo era que as ossadas pudessem então ser comercializadas. O que acontecia com os mortos, que foram falados anteriormente? Algumas curiosidades vocês verão agora. Em 1970, houve um acontecimento marcante na vida do professor Ivanzi Vieira, que acabou virando um trágico marco na história psiquiátrica. Em uma manhã comum, prestes a iniciar a aula, o professor Ivanzi caminhava pelos corredores da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando se deparou com um cenário totalmente diferente do normal, onde um forte odor o atingiu com violência. O professor se surpreendeu com a quantidade de cadáveres que se encontravam no pátio da faculdade, colocados em uma grotesca posição pelo chão. Segundo ele, parecia um manicômio sexual. Os corpos das mulheres se encontravam com pernas abertas e vestes erguidas, totalmente despidas. Os homens com vestes sujas, baixadas e as fisionomias de ambos de total descuidado. Era notório que estavam mortos havia dias.
O professor, assustado com tal situação, perguntou ao funcionário sobre o acontecimento presente. O funcionário respondeu que havia chegado uma caminhonete de Barbacena lotada de cadáveres. Completou falando que o diretor de medicina chegou a oferecer 1 milhão por cada corpo, cerca de R$ 364 nos dias atuais. O professor estranhou tal atitude, afinal, comprar corpos é crime. Assustado e irritado, questionou sobre a venda dos corpos, que no pátio totalizaram em 30 corpos. Mas além desses, outros 1.823 corpos foram vendidos pelo Colônia para 17 faculdades do país. Isso porque a desnutrição e má condição de higiene provocaram mortes em massa no hospital, causando uma manobra industrial de venda de corpos. Em novembro de 1970, os cadáveres foram negociados por lote, onde custaram 2.250 cruzeiros. Nos dias atuais, R$ 8.333,59. E em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 600 mil, fora o valor faturado com o comércio de ossos e órgãos, dobrando a venda nos meses de inverno, época que ocorria mais falecimento no Colônia. Quando os corpos começaram a não ter mais interesse para as faculdades de medicina, que já estavam abarrotadas de cadáveres, eles eram decompostos em ácido na frente dos pacientes. O objetivo era que as ossadas pudessem então ser comercializadas. Ao todo, cerca de 60 mil pessoas perderam suas vidas. Desses, 70% sequer tiveram algum diagnóstico de transtorno mental. Aqui nós deixamos registrado nossos sentimentos aos pacientes e aqueles familiares que perderam seus entes queridos. Esse foi um trabalho realizado pela turma de enfermagem da Unifacisa. Aqui foram contidas informações encontradas nos 4 primeiros capítulos do livro O Holocausto Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.